Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração. Seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. Aqui nós iniciaremos a abordagem da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que analisar como que vocês devem estudar essa lei. Recomendo que não o façam de forma linear. Como assim? Pegar do primeiro ao último artigo e estudar sem parar. Não. Divida em blocos, porque toda legislação ela é feita em peças, e essas peças guardam entre elas uma relação lógica. Fica muito mais fácil para você memorizar se você escolher alguns blocos, trabalhar, fazer a leitura da lei, fazer uma abordagem teórica quando necessário, resolveu questões. Resolveu esse bloco, aí passa para um segundo bloco. Nessa proposta, nosso trabalho começa com a seguinte combinação. Primeiro, a gente vai, obviamente, tratar do título 1. O título 1 desta lei, né, é o artigo 1º. Lá nós temos um conceito genérico de educação, educação como processo de formação de conhecimento, de modo geral. A gente vai ver que a lei trata de uma educação que acontece não só no ambiente escolar, um conhecimento que é produzido, né, no dia a dia com a sociedade, no trabalho, sim, em instituições de ensino e pesquisa, mas aqui a educação é vista como um processo de formação bastante amplo. Mas depois de termos esse conceito, a lei vai definir qual é o objeto da própria lei. Primeiro, eu dou um conceito bem genérico do que é educação. Mas depois a LDB vai dizer, olha, embora a educação seja tudo isso, o objeto dessa lei é este. Depois, então, do título 2, que aborda os artigos 2º e 3º, eu tenho os princípios e fins da educação. Princípios são valores que norteiam o modo de agir. Então, são diretrizes, né? São valores, como já disse, que devem ser observados por todos aqueles que estão envolvidos no processo público de educação, sejam os entes federativos, seja as instituições de ensino, seja os profissionais de educação, mais especificamente o corpo docente. Lembrando que nesse sistema, a iniciativa privada também participa. A gente vai ver que um dos princípios, inclusive, é a coexistência da iniciativa privada com a educação ofertada pelo Estado, né? Então, nós temos como princípio a coexistência da atividade privada com o ensino público. Depois, então, a gente vai para o título 3. No título 3, a gente vai ter uma definição em que consiste o direito à educação. Aí a gente vai ver que nós temos a educação básica, né, que envolve a educação infantil, né, o ensino fundamental e o ensino médio, por exemplo. Então, nessa parte é que a gente vai saber qual é o conteúdo desta educação, né? E como é distribuído, ou como são distribuídas essas responsabilidades. Como é que se manifesta o dever de educar. Na verdade, aqui ainda não se fala muito da distribuição de responsabilidades. No título 3, que vai do 4º ao 7º, eu simplesmente falo do que é a educação enquanto conteúdo, apresento a educação como direito público subjetivo, tá? Professor, o que é direito público subjetivo? Pelo amor de Deus, guardem bem essa expressão. Quando eu digo direito público, eu estou me referindo a um direito que vai ser cobrado do Estado, né? É um direito cujo exercício você tem que invocar o Estado. Então, é um direito público. Subjetivo, por quê? Porque você já tem o direito. Então, se você provocar ou não o Estado, é um direito que você já tem. O Estado tem a obrigação de prestar. Então, ele já faz parte, vamos dizer assim, das suas possibilidades. Você, enquanto cidadão, né, você já tem o direito de buscar essa prestação, né, a prestação do ensino, a prestação da educação. Então, é um direito público subjetivo, porque, primeiro, é um direito que se vai cobrar principalmente do Estado. E segundo, que você já tem direito a ele. A Constituição é quem está dizendo que o Estado tem o dever de prestar. Então, já está estabelecido, olha, o Estado tem o dever de prestar.
Se o Estado tem o dever de prestar, você já tem, né, como garantia o direito de cobrar, tá? Então, é isso que vai tratar o título 3, tá? E a última parte desse bloco, que é o título 4, né, que vai tratar da organização da educação nacional. Aqui sim a gente vai distribuir responsabilidades. A gente vai ver qual é o papel do Estado, qual é o papel do Distrito Federal, qual é o papel do município, qual é o papel da União. Então, vamos dar uma recapitulada aqui para você entender esse bloco. E esse bloco, então, se esgota no artigo 19. Qual é mesmo a ideia do bloco? É para que você não trabalhe linearmente. Você pega a LDB do primeiro ao último artigo. Não, estou querendo que você faça alguns respiros. Escolha o bloco, leia, resolva questões, faça análises teóricas necessárias. Depois que você está bem naquilo, passa para um segundo bloco. Qual seria o segundo bloco, professor? Acompanhe, nós vamos trabalhar isso tudo aí, tá? Então, para recapitular, no título 1, o artigo 1º, dá um conceito de educação como processo de formação de conhecimento bem amplo, dizendo onde ela acontece. Ela acontece em vários lugares, na sociedade, em organizações civis da sociedade, nas instituições de ensino e pesquisa, na família, né? Então, a educação é um processo de formação bastante amplo. Mas, não obstante a isso, a lei logo na sequência vai dizer, mas o meu objeto é esse aqui. Depois, então, princípios e fins, é que eu vou dizer quais os valores devem ser observados no desempenho da atividade educacional. Valores que devem ser observados pelos entes federativos, pelo corpo docente, principalmente. E, obviamente, aquele que da iniciativa privada se juntar ao sistema tem que seguir também esses valores, tem que obedecer todas as regras. No título 3, eu vou definir exatamente em que consiste o direito à educação. Aqui que eu vou ter, por exemplo, a definição do que é educação básica. Vou tratá-la com obrigatoriedade, com gratuidade, e na medida em que eu coloco como obrigação do Estado a sua prestação, obviamente, eu já apresento como sendo um direito seu. Daí, mais uma vez, eu digo direito público subjetivo. Direito público, porque você vai invocar, vai cobrar do Estado. Subjetivo, porque já que a Constituição e a lei apresentaram como obrigação do Estado, é direito seu, já é direito pré-estabelecido. Por isso, um direito subjetivo. E, por fim, o título 4 é quem vai dizer o papel de cada um dos entes federativos, do corpo docente, das instituições de ensino. Então, fica bem na cabeça quais os caminhos que a gente vai trilhar. Então, vamos juntos, né, começar a LDB. Bem, o título 1, como eu disse, traz um conceito amplo de educação. Artigo 1º. Educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Tentem memorizar todos esses nichos em que o legislador identificou o processo educação. Isso é importante? Porque aqui a gente tem uma concepção inovadora, libertária de educação. Lembra que a lei, a LDB, ela veio depois da Constituição de 88, né? Essa lei 9.394 de 1996, ela veio depois da Constituição de 88, mas principalmente depois de termos passado por um período negro da nossa história, foi a época do regime militar. A concepção de educação no regime militar seguia muito um pensamento que a gente diz de positivismo. No positivismo, há uma espécie de determinismo, aquela coisa já pronta, não dialética, não participativa, né? Ao passo que aqui, nessa nova concepção, o educando passa a ser um agente. Na legislação anterior, o educando praticamente era paciente, ele recebia a educação como objeto. Aqui, na nova LDB, esse educando passa a ser sujeito do processo. E daí, não tem como nós invocarmos pelo menos 2 pedagogos. Óbvio que, primeiramente, Paulo Freire. Essa concepção trazida na LDB é bem freiriana. Freire trabalha com a pedagogia
reconhecendo os saberes intuitivos, os saberes primitivos, valorizando o conhecimento intuitivo, né? Lembra de uma passagem muito importante que ficou conhecida como 40 horas de Angicos? O que foi essa 40 horas de Angicos? Foi o seguinte, 40 horas, né? Angicos é uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Lá, alguns estudantes e tal foram fazer um projeto de alfabetização sendo orientados por Paulo Freire. Chama 40 horas de Angicos porque em 40 horas de aula eles alfabetizaram cerca de 300 pessoas. E o que acontece? Na visão do Paulo Freire, aquela alfabetização baseada em fonemas, né, ela não funcionava, porque era uma coisa descasada do contexto em que o aluno vive. Então, o aluno ia ter mais dificuldade de fazer associações, de reconhecer-se naquelas informações. Então, esse pessoal veio para Angicos e sabe o que eles fizeram antes de mais nada? Foram visitar as pessoas a serem orientadas, passaram a conhecer seus hábitos, sua linguagem, né, seus costumes, suas percepções, e a partir daí construíram, né, o método empregado na alfabetização. Então, o Paulo Freire era muito dessa ideia de valorizar os saberes intuitivos, valorizar o conhecimento que o educando tem a partir das suas vivências, da sua interação. Outra coisa, essa concepção, não se esqueçam dessa expressão, de uma educação dialética, de uma educação plural. Dialética por quê? Porque, diferente daquela concepção que nós tínhamos do regime militar, a nova LDB traz uma abordagem em que o educando, ele participa do processo, ele tem o direito e o dever e o direito, né, de questionar, né, de dizer quais são as suas percepções e de colocar isso à prova. Então, há um diálogo constante entre educador e educando, em vez daquela coisa fechada em que o educador simplesmente entregava um algo pronto para o educando. A LDB ela vem em outra linha. E se esse pensamento estiver na sua cabeça, pode ser que te ajude na análise de uma série de questões que vêm por aí, tá? Então, o primeiro conceito da educação já nos dá essa ideia. Tá, professor, você disse dois pensadores. Você já mencionou Paulo Freire e quem mais? Ora, o construtivismo de Piaget. O construtivismo de Piaget também considera o educando como agente do processo educacional, né? Então, essas duas correntes estão bem presentes na alma da LDB. Eu, como Montes Clarense, ainda tenho um fator a mais de orgulho. O projeto de lei foi proposto, né, pelo ilustre cidadão Montes Clarense, Darcy Ribeiro, né? Então é isso. Seguindo aí, depois desse conceito amplo da educação, eu tenho no parágrafo primeiro a delimitação. Essa lei, disciplina, educação escolar, que se desenvolve, cuidado, predominantemente no meio do ensino em instituições próprias. Porque educação, mesmo que eu vou cuidar da educação escolar, a educação escolar não acontece só na escola. Resumidamente é isso. Pensa, por exemplo, na educação agrícola, né, da educação rural, né, as atividades de campo. Pensa na educação quilombola, né, em que deve fazer parte da atividade letiva as manifestações culturais, né, todo aquele universo de saberes que são transmitidos por gerações, de alguma forma devem ser trazidos para o processo educacional, não é isso? Então, a educação, mesmo que eu trate da educação escolar, a educação escolar não está restrita à escola. E esse primeiro título, ele tem basicamente essa função de deixar em você essa ideia. E para fechar, para confirmar tudo que eu disse aqui, no parágrafo segundo, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Vencemos, então, o título 1. Vamos aqui ao título 2. Antes, porém, eu preciso que você esteja atento a alguns conceitos que são próprios do universo da pedagogia, ou pelo menos que são comuns entre pedagogia e filosofia. Se você faz uma prova de direito, você tem que tomar cuidado com o juridiquês, não é isso?
Então, aqui eu chamo atenção para alguns momentos do pedagogiquez, sei lá como é que eu vou chamar, ou então filosofês, né? Fato é que é o seguinte, o que é ontológico? Uma concepção ontológica, olha bem como é que está tudo relacionado, né? É aquela percepção do homem, não o homem fechado em si mesmo, mas a observação do homem em contato com o seu mundo. A forma com que o conhecimento se produz a partir dessa relação. Apenas por ilustração, pensa na seguinte cena: o homem das cavernas. Ele está lá e estabelece para ele um desafio, né? E a natureza e o meio, a princípio, oferece um bloqueio, uma resistência. Ele tem o seu alimento através da caça, né? Isso já aconteceu, eram vários processos antes, até ele descobrir como que ele poderia caçar de forma mais eficaz. Daí ele foi produzindo as suas ferramentas, então ele foi produzindo saberes a partir das dificuldades que encontrava em seu ambiente, produzia saberes, executava esses saberes e daí descobria novas necessidades a partir das quais novos saberes eram produzidos. Então, imagina, ele caçou com as ferramentas que ele pôde criar, os saberes produzidos, aí depois ele tem necessidade de cozinhar esse alimento. Aí ele vai ver como é que vai utilizar o fogo, né? Enfim, olha bem, ontologia. Seria o conhecimento da essência do ser, que no caso do ser social, está relacionado ao processo de trabalho constante, transformação, produção e reprodução da existência, característica própria do ser humano, que procura responder às suas necessidades básicas, ato que gera dominação da natureza. Que dominação da natureza é essa? Eu queria caçar. A princípio, a caça, por sua natureza, oferece resistência. Ela vai fugir de mim, né? Então, aí a partir daí, eu começo a buscar meios de transpor essa dificuldade que a natureza me oferece. Eu produzo ferramentas, lança e tal. E daí, a partir daí, eu começo a ter novas necessidades. A natureza me apresenta outros bloqueios que eu vou transpor a partir de novos saberes, um novo conhecimento. Então, que gera a dominação da natureza, apropriação de saberes, desenvolvimento da racionalidade e formação da cultura. Outro conceito que eu acho importante é epistemologia. O que é epistemologia? Basicamente, é o estudo do processo de formação de conhecimento, né? Quem é apaixonado pela obra de Paulo Freire, como eu, né, já sabe que, né, em Pedagogia da Autonomia ele deixa isso muito bem. Ele fala de como que o conhecimento intuitivo, né, ele vai, a partir da educação, chegar ao estágio do conhecimento científico, né, do conhecimento científico. Então, você tira o indivíduo do senso comum, né, e passa o indivíduo para o conhecimento científico. Então, a análise e o acompanhamento desse processo do senso comum ao conhecimento científico é que eu chamo de epistemologia, tá certo? Então, beleza? Porque, gente, você vai encontrar provas em que a letra da lei não basta. Você vai encontrar provas que vai exigir que você tenha um pensamento ontológico, holístico, um pensamento plural, global. Então, nós estamos aqui para isso. Nós estamos apaixonados com isso. Seguindo. Olha uma questãozinha aqui. De acordo com a Lei de Diretriz e Base da Educação, Lei Federal 9.394 de 96, julgue o item a seguir. A lei em questão prevê a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Gente, claríssimo que está correto, vamos avançar. A questão do CESP, muito boa questão, o CESP costuma ser uma banca muito difícil, né? É bom para a gente treinar. Vamos lá. Uma prova para assistente social, veja. Segundo a Lei de Diretriz de Bases, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A respeito desse assunto, assinale a opção correta. A educação escolar, ao vincular-se à prática social, renega o mundo do trabalho? Muito pelo contrário. Quando a gente vê a finalidade da educação, anotem isso. A finalidade da educação, ela basicamente se apresenta em 3 pilares, né? É a formação intelectual, é a produção do saber, é a formação do cidadão, é a formação do trabalhador. Então, a finalidade
Lembra que tem um título falando de fins da educação? Basicamente, os fins são esses: o desenvolvimento intelectual do indivíduo, a formação cidadã do indivíduo e o indivíduo mais preparado para o trabalho. São esses os três pilares dos fins da educação, portanto, errada a letra A. Letra B. A educação como dimensão da vida social possui caráter ontológico. E daí? Você acabou de ver comigo um conceito de ontologia. Tem um caráter ontológico? Considera o indivíduo isolado em si mesmo ou ele enquanto ser social? Ele, a partir da sua interação com o meio, com a natureza, dos saberes que daí se produz, a partir dos desafios que a natureza apresenta? É óbvio que essa questão está correta. Perfeito? Letra B está correta, tá? A educação emancipadora está condicionada à educação escolarizada? Lembra que eu disse que a essência do título 1 é justamente o contrário, que nem a educação escolar acontece só na escola, nem a educação escolar ela é restritamente escolarizada, né? Então, está errada, letra D. A atuação dos assistentes sociais na política educacional volta-se exclusivamente para o interior dos estabelecimentos educacionais mais tradicionais. Por óbvio que não. Você não precisa ser assistente social para entender que essa alternativa está absolutamente errada. Letra E, a escola como espaço estratégico no acesso às políticas sociais tem resultado em um processo tranquilo, principalmente no âmbito do ensino fundamental. Gente, permita-me rir. Quem conhece uma sala de aula sabe que um substantivo abstrato que dele, né, que da sala não se aproxima é a tranquilidade. Mas aqui não está nem pensando na inquietude dos nossos pimpolhos, não. Aqui está pensando justamente dessa escola que traz o processo de educação, que é eminentemente dialético, questionador, né? Então, há uma constante movimentação entre educador e educando. Isso, né, feito, como sempre diz Paulo Freire, pautado sempre numa relação de amor, de confiança, né? Gente, pensa num cara que é fã de Paulo Freire, ei-lo aqui, né? Minha área é direito, eu sou bacharel em direito, trabalho como oficial de justiça, não posso advogar, mas a minha paixão pela pedagogia e a razão que me traz aqui nesse curso de vocês, nada mais nada menos que as obras de Paulo Freire, né? Vamos seguindo. Outra questão. A Lei Federal 9.394, né, no artigo 1º, define que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. É possível, pois, afirmar que, vamos lá, toda educação escolar em todos os níveis de escolaridade deverá estar vinculada ao trabalho e à prática social. Gente, a letra A já nos oferece uma assertiva correta. Sim. Professor, desde a educação infantil? Por óbvio que sim. Já na educação infantil, você tem que trabalhar transversalmente, né, alguns temas que vai ligar aos fins da educação. Veja, fins da educação como um todo, não só do ensino fundamental, não só do ensino médio. Quais são os fins da educação? O desenvolvimento intelectual do indivíduo, a formação do cidadão e a preparação do profissional. Então, sem dúvida nenhuma, a letra A está perfeita, tá? Letra B, apenas o ensino médio? Não, deverá acontecer. Letra C, deverá acontecer a relação entre a teoria e a prática. Naquelas disciplinas não há nenhuma espécie de restrição, né? Todas as disciplinas deverão promover o conhecimento dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos. Não, nem toda a disciplina tem isso como essência, né? Nem toda disciplina tem isso como essência. Há outros saberes a serem trabalhados, né? Nem no curso técnico profissional você tem a letra D como verdade, tá certo? Então a letra D também está errada. Por sinal, nós tivemos alterações recentes na LDB, tá? Recentes, que eu digo, essa aula está sendo gravada em agosto de 2023, né? Mas ela vai ser, enquanto não for revogado alguns dos dispositivos que eu estou dizendo aqui, que se Deus quiser, você pode estar assistindo essa aula daqui a 2 anos e está valendo ainda, tá? Letra E, a educação será considerada como uma prática social que se desenvolve apenas dentro das escolas e de forma sistemática. Gente, percebe que aquela ideia de que a escola, nem mesmo a educação escolar está restrita ao ambiente da escola, ela é muito importante e ela está bem presente nas provas de concursos públicos, né? Vamos seguindo por outro título, vamos lá para, né, o artigo 2º. Educação
dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o desenvolvimento do educando, lembra que eu falo sempre? Preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, esses são os 3 pilares que definem os fins da educação: o desenvolvimento intelectual do indivíduo, o preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho, beleza? Vamos seguindo? Aqui nós começamos a tratar dos princípios da educação. Olha, o que são princípios? Princípios são valores que norteiam o modo de agir. Antes da gente tratar desses princípios que estão no artigo 3º, deixa eu tentar mostrar para vocês como é que funciona isso. Talvez você já viu uma pessoa que age de um modo todo diferentão, você chega e pergunta assim: ô filho, por que você age desse jeito? Aí você vai dizer, ela vai dizer assim para você: não, porque eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus princípios, beleza? Então tá. Daí então, o que acontece? Todos esses valores que estarão no artigo 3º são valores que devem ser observados em toda a atividade relacionada à educação, seja por um ente federativo, quando está reservando recursos, fazendo o planejamento de suas atividades, seja pelo professor em sala de aula. São valores que devem ser observados e seguidos por todos os agentes que, de um modo ou de outro, estão envolvidos no sistema educacional. Então, vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência. Gente, igualdade para acesso e para permanência. Só que nós temos situações diferentes. Lembra daquele dizer de tratar desigualmente aos desiguais na medida de suas desigualdades? Alguns educandos, apenas para ilustrar, estão, infelizmente, inseridos numa situação de vulnerabilidade social que outros não estão. Então, para suprir essas diferenças, é necessário que eu crie para esse educando alguns sistemas de proteção. Por exemplo, a obrigação que temos em dados momentos de passar informações ao conselho tutelar. Quando se faz isso, é uma atividade, é uma ação que está, sem dúvida nenhuma, em conformidade com esse primeiro princípio. Quando se faz o que se faz para proteger o educando em situação de risco social, é para garantir que todos tenham, na medida do possível, as mesmas condições de permanecer na escola, não só de acesso, mas de permanecer. Por isso que, em dado momento, a lei vai falar em busca ativa, de se buscar aqueles alunos que estão ausentes, né? E buscar o retorno deles, justamente para estar em conformidade com esse princípio. Eu não disse que princípio são valores que regem, né, o modo de se agir. Então, né, você vai ver esses princípios projetados em uma série de ações que acontecem no dia a dia do sistema educacional. Princípio 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pensa na educação indígena, na educação quilombola, recentemente trazida formalmente, em forma destacada, a educação do surdo-mudo, né? Do surdo-mudo. Então, pensa nisso. Aproveitando, gente, não diga linguagem de sinais. Diga língua de sinais, tá? Por quê? O que é uma língua? Língua é um conjunto de registros que são utilizados para expressar uma mensagem, né? Para expressar uma mensagem. Que registros são esses? Quando você vê a palavra casa, a sequência de letras C-A-S-A, a gente chama de significante. O registro da palavra é o significante. A mensagem ou as mensagens possíveis são os significados. Então, quando eu falo casa, eu posso estar me referindo a lar, posso estar dizendo simplesmente da moradia, mas o fato é que eu tenho significante e significado. Então, uma língua é um conjunto de significante e significado. Quando eu falo em linguagem, eu digo do modo com que se opera a língua, do modo com que se opera um conjunto de significantes e significados. O que é a Libra?
Libra nada mais é que um conjunto de significantes e significados. Só que em vez dos significantes estarem expressos em palavras, os significantes estão expressos em gestos, né? Língua brasileira de sinais, e não diga nem redação em momento algum, linguagem de sinais. Mas voltando aqui, princípio 2, liberdade de aprender, tal, tal, tal. 3, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade, apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, né? Valorização do profissional da educação escolar. E aqui um item que sofreu uma alteração numa lei em 2 de agosto. Essa alteração, no meu entender, não mudou muita coisa, mas simplesmente deixou mais destacado quem são os atores, né? A quem foi entregue de fato essa missão. Gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, o município tem um sistema educacional municipal, o estado tem um sistema educacional estadual e o distrito também, por sua vez, o distrital, né? E aí cada ente federativo, obedecendo sempre as diretrizes e bases nacionais, podem acrescentar aí suas próprias normas, seus próprios regulamentos, mas sempre obedecendo os padrões nacionais, né? É para isso que nós temos a LDB, para que a educação seja, na medida do possível, bastante homogênea. Bom, terminando aí os princípios, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, eu sempre vejo Paulo Freire aqui, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Né? Bonito isso. Por fim, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Veja, gente, a prova de múltipla escolha é a prova mais fácil que tem, porque a resposta está lá, né? Você tem que ter preparo suficiente para escolher a que é certa, mas o próprio examinador te dá a resposta. Então, aproveite esse momento e se prepare da melhor forma. No que diz respeito a esses princípios, faça a leitura, entenda o que está por trás, o espírito, a essência, ainda que você não memorize. Certamente, se você... A minha fala, gente, toda a teoria é para você ter uma concepção do sistema. Porque mesmo que você não tenha memorizado a norma, quando você encontrar uma assertiva que saia da lógica do sistema, você vai identificar. Espero que você tenha entendido isso, tá? Então, beleza? Aqui, então, o artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, tá? Gente, educação infantil, ela não começa aos 4. O que começa aos 4 é educação básica. Porque desde o berçário, eu já reconheço um processo de educação em andamento. Tem o maternal, tem o berçário, né? Mas o que começa, cuidado, educação infantil não é apenas o que vai de 4 e 5 anos, tá? A educação infantil, ela desde os primeiros momentos de vida, já começa a formar esse processo educacional. Mas a educação básica começa aos 4 anos, né? Então, beleza. Pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Aí vem ensino infantil, educação infantil gratuita às crianças até 5 anos. Então, de 4 a 5, você tem educação oficial, gratuita e obrigatória. E a partir do 6, você começa a entrar no ensino fundamental, tá? Eu sei que eu vou estar ensinando padre a fazer o nome do pai, né? Mas eu preparei aqui uma tabelinha. Educação infantil. Então, olha, começa do berçário 1, crianças até 11 meses. Depois, berçário 2, crianças até 1 ano, né? Talvez, a depender do sistema que você integre, pode ter uma variaçãozinha, mas aqui é só para mostrar a você que a educação infantil ela não começa aos 4 anos. E isso pode ser objeto da educação. O que começa aos 4 anos é a educação básica. Mas a educação infantil, né, desde os primeiros dias, né, aquilo tudo que você ensina, né, para a criança, aquilo tudo que a criança vai aprendendo, né? Hoje, até o momento que a criança está na creche, é o processo educacional em andamento, né? Então tá. E aí começa a pré-escola, né, do 4 e 5 anos, o ensino fundamental do 1º, né, ao 9º ano e os 3 anos de ensino médio.
né? Sei que essa tabelinha pode estar ensinando o padre a fazer nome do pai, mas, né, acho que vale aí. Tá certo? Eu achei interessante isso e trouxe para vocês. Por que que é importante categorizar os anos escolares? Essa divisão é feita pela LDB, a qual está na Constituição Federal. A partir dessa divisão que se torna mais simples o processo de ensino, tendo em vista que é considerada a faixa etária e ritmo de aprendizagem dos alunos. É óbvio que nós somos seres, nós, pessoas, temos toda uma formação biopsicossocial. Então, a educação ela tem que estar encaixada no nosso momento de vida. Então, se eu tenho momentos de vidas distintos, é muito producente que eu categorize esses períodos. E, para cada período, eu defina um conjunto de informações que eu vou trazer para o palco do processo educacional. Estou inspirado, então pode falar aí. Fala assim, professor, o senhor está inspirado. Mas é isso aí, baixa um Paulo Freire em mim, que a gente vai... Ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, que são as séries iniciais, né? E daí o fundamental 2, né? Que do sexto ao nono ano, tá certo? Então, beleza, vamos parar esse intervalo por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado muito a aula, tenham gostado, deem feedback, deixem suas dúvidas. Então, vamos.